Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Tô muito feliz dessa jornada que a gente tá trilhando juntos, né? A gente já aprendeu muita coisa legal, já realmente tivemos acesso a vários vídeos aí com conteúdos muito ricos. E hoje é o dia da gente aprender uma coisa nova, né? Já aprenderemos sobre HTML, sobre CSS, sobre JavaScript, primeiro contato da gente com programação. Só que a gente precisa agora ir para um quarto nível, né? Onde a gente, ao fazer login aqui na nossa página, né, a gente precisa acessar aqui, validar os dados onde a gente está enviando, né, o e-mail, a senha. Então a gente precisa validar se esses dados estão cadastrados, estão corretos, se essa pessoa realmente tem acesso para acessar a página de fato da rede social, né? Então, para isso, a gente vai precisar aprender um conceito, tá certo? Desse mundo do desenvolvimento web, que é um conceito base e que a gente precisa ter esse conhecimento, tá bom? Para trabalhar com a próxima linguagem de programação que a gente vai aprender, tá bom? Então vamos lá, vamos já aqui, né, conceituar o que a gente quer falar aqui hoje. Percebam que esse nosso arquivo index.html ele está alocado dentro de algum lugar no mundo, né? Só que esse lugar aqui, no caso, é a minha própria máquina, é o meu próprio computador. Então, essa hierarquia de pastas aqui, né, é o que vai me dar a localização de onde está o meu arquivo, né? Assim como o meu arquivo está localizado em um lugar, né, esse arquivo aqui do index.html do Orkut.com ele também está disponibilizado em algum lugar. Tá, né? Mas que lugar é esse? Que lugar é esse que esse arquivo está localizado, né? E aí a gente vai, para entender isso, a gente vai aplicar aqui, já começar a entender o conceito do que a gente quer trabalhar hoje, tá bom? Que é o conceito de servidor e cliente, tá bom? O que é o cliente? O que é o servidor, né? Como eles funcionam? O que é isso daqui? Para que serve isso daqui? E aí a gente vai começar agora a entender, tá certo? Vamos lá. Imagine, né, que você aí tá no seu computador, né, aqui, imagine igual essa pessoa que está aqui conectada no computador, e você está acessando uma página na internet, tá certo? Quando você está acessando uma página na internet, na verdade você está acessando, como eu mostrei lá, algum lugar físico que tem os arquivos, tá bom? Então os arquivos, assim como estão na minha máquina, eles também podem estar em qualquer lugar, né, na internet. Esses lugares onde esses arquivos são armazenados, eles são colocados, né? E onde está geralmente toda a lógica de programação, de fato, onde está o segredo, né, da maioria das páginas, está no servidor, tá certo? Então, para isso, então, esse meu usuário aqui, esse meu cliente, porque esse daqui é o cliente, tá certo? Ele vai estar acessando, né, um servidor. O servidor é onde está armazenado todos os nossos arquivos, tá certo? Então, esse lugar aqui, esse servidor, ele vai estar, é uma máquina, tá? Assim como é uma máquina minha, existe uma máquina física minha onde está no arquivo, esse servidor também vai ser uma máquina, tá certo? Algumas vezes é uma máquina virtual, mas sempre ele vai, mesmo que seja uma máquina virtual, ela vai estar alocada em algum lugar físico, tá certo? Por isso que existe, né, hoje essas salas enormes, eu até botei essa imagem para exemplificar bem, né, de servidores com vários computadores para serem acessados por outras pessoas na internet, né? E cada máquina que acessa esse servidor, ela se torna um cliente, tá bom? Então, o cliente vai ser aquele que vai estar acessando, né, todos os arquivos do servidor. O servidor é onde está hospedado todos os nossos arquivos e o cliente é quem vai estar acessando, tá certo? Geralmente, na maioria dos casos, né, no nosso caso principalmente, que a gente vai estar trabalhando aqui, o nosso cliente vai ser na verdade o nosso navegador, tá bom? Que é onde vai estar sendo acessado aqui os dados, né? Onde vai estar sendo acessado os dados, tá certo? Então, todos os dados que a gente está trabalhando aqui, a gente está acessando através do navegador um servidor. Nesse nosso caso aqui, né, como se eu estivesse acessando um servidor, só que na verdade eu estou acessando uma pasta onde estão meus arquivos, tá certo? Que é a minha própria máquina. Minha própria máquina se tornou, né, o meu próprio servidor. Só que para isso acontecer, né, precisa, né, ter alguns serviços configurados, né,
e abrir, né, essas máquinas aqui, esses computadores, esses servidores, né, para que eles sejam acessados, né? E aí existem algumas formas de se fazer isso, né? No próprio Orkut.com, né, foi feita uma dessas formas. Então foi criado um domínio, né, Orkut.com, né, foi adquirido esse domínio para que ele aponte para um determinado local onde estão os arquivos, tá certo? E aí vários servidores têm inteligências, né, programações, para que eles forneçam as informações da maneira que eles queiram, tá certo? Nesse caso aqui, está sendo fornecido esse arquivo como se fosse a nossa estrutura de pastas lá, né? Então, se eu acesso diretamente o arquivo index.html, eu na verdade estou acessando esse arquivo que está hospedado em uma pasta, né, desse servidor do Orkut.com, tá bom? Então, né, servidor é onde fica alocado aí os arquivos onde eles estão, e cliente é o recurso que está sendo utilizado para acessar esses arquivos, para acessar, né, todo esse conteúdo que está dentro do servidor, tá certo? Tá, Rafael, beleza, né? Então, o que a gente vai usar lá no nosso servidor para poder trabalhar com as informações que a gente vai enviar aqui no login, né? Porque quando a gente clicar aqui em login, o que é que tem que acontecer? E aí vamos partir para aquela partezinha lá do navegador cliente-servidor, né? Quando o cliente está acessando, ele vai fazer o seguinte, vamos voltar aqui, né? Deixa eu limpar aqui essas informações, e a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai pegar aqui o cliente, tá? E simular como se ele estivesse fazendo o login da gente, para a gente entender de fato como funciona esse fluxo, tá bom? Quando o cliente está acessando aqui o login, ele colocou, né, o usuário e senha dele. E aí ele submeteu o formulário. Eu vou exemplificar o usuário e senha só com o yes, tá? Usuário e senha. Ele colocou aqui no navegador dele, né? Ele colocou esses dados, né? E aí, em determinado momento, o que é que ele faz? Ele vai submeter o formulário. A gente já viu quando a gente submete o formulário, a gente diz para onde a gente quer que esses dados sejam enviados. A gente colocou, inclusive no nosso aqui, né? Para ser enviado para o info.orkut.html. E aí a gente até transformou esses dados aqui em post, né? Tirou o get deles, o aprendizado que a gente teve no último vídeo, né? E aí, usuário e senha, eu vou submeter ele para um lugar, para um arquivo que está na internet, tá certo? Nesse caso aqui, o HTML, o CSS, o JavaScript, eles são tecnologias que funcionam do lado do cliente, tá certo? Então, todas as tecnologias que a gente trabalhou até agora, elas estão aqui, ó, tá certo? O HTML, certo? São tecnologias aqui, o CSS e o JavaScript. Essas tecnologias, elas estão funcionando do lado do nosso cliente. Ou seja, a gente fornece o arquivo, né? O servidor ele vai disponibilizar um arquivo ponto, né? HTML aqui no caso, né? Ó, onde tem essas nossas tecnologias aqui, tá bom? Então, né? O que acontece quando eu pego o usuário e senha e eu submeto ele para um arquivo que vai estar do lado do servidor, que vai se chamar, por exemplo, vou até pegar aqui o nosso exemplo que a gente fez, né? info.html, né? O que é que vai acontecer quando eu submeter essas minhas informações para esse arquivo? O servidor vai receber essas informações que você enviou, no caso o dado de usuário e senha, né? E ele vai ter esses dados lá, tá bom? Só que na hora que esse mesmo arquivo aqui, quando eu digo que eu quero acessar ele e eu tive acesso a esse arquivo, ele vai disponibilizar esse arquivo para o cliente. Só que o que acontece, o HTML ele não é, como eu falei para vocês, né, uma linguagem de programação onde eu posso trabalhar do lado do servidor com os dados, não é. Ele já é a linguagem, ele já é o formato que o cliente entende. Então já é o formato, digamos, compilado para que o cliente consiga ver aquelas informações. Então o arquivo .html ele já vai estar no formato ideal para o browser trabalhar. Então mesmo que eu tenha enviado, né, esse usuário e senha para o HTML, o HTML não vai conseguir trabalhar com esses dados aqui, né, do lado do servidor, tá bom? Então assim, nesse caso, como ele não tem nada para fazer, eu só estou acessando um arquivo.html e ele vai baixar esse arquivo, tá bom? Para a gente trabalhar com isso daqui, a gente vai ter um primeiro conceito aqui, já trabalhar com uma primeira linguagem de programação para poder transformar, né,
tirar esse HTML aqui e a gente trabalhar com outra extensão, que é a extensão de uma linguagem nova que a gente vai aprender para trabalhar com esses dados do lado do servidor. Porque o que é que vai acontecer com essa linguagem que a gente vai trabalhar já já, que eu vou explicar para vocês. A gente vai submeter o usuário e senha para ela. Esse arquivo dessa linguagem que a gente vai trabalhar com os dados, fazer o que precisa ser feito e depois retornar ou redirecionar para outro lugar que a gente precise, tá certo? Então, qual vai ser essa linguagem? Vamos logo parar de mistério e dizer o que a gente vai aprender agora, né? Para a gente poder trabalhar com alguns conceitos, tá bom? A gente vai trabalhar com uma linguagem chamada de PHP, tá certo? PHP. Então a gente no lado do nosso servidor a gente vai funcionar com PHP, tá bom? Tá, e como vai funcionar o PHP, né? Como ele funciona? A gente vai submeter o nosso usuário e senha. Lá dentro do PHP, a gente vai ter algumas instruções de código parecidas com o que era no JavaScript, né? Várias linhas de código, onde a gente vai fazer verificações, tá certo? Se esse usuário, e olha só, a gente usando o se, né? Esse operador. Se esse usuário ele tiver presente na minha base de dados, por exemplo, tiver cadastrado, e a senha que foi fornecida, né, que eu passei aqui, usuário e senha, e a senha que foi fornecida, ela é uma senha válida, então faça o seguinte, né, redirecione essa pessoa para a página que vai ter dentro do sistema, que não é mais a página de login, é a página do próprio sistema, é a home, né, a página inicial da rede social, né? Se ele não tem a senha conferida, né, de uma forma que teve sucesso, né, se o usuário não existe na base, né, de dados, alguma coisa assim, então ele vai redirecionar de novo a pessoa para o login, né? Então, ao invés de eu simplesmente redirecionar a pessoa para outra página, igual eu fiz aqui, o que vai acontecer, né? No momento que eu clicar em login, ele vai redirecionar para uma página em PHP, nossa, que a gente vai criar, que está no servidor. O servidor, isso tudo vai estar acontecendo no servidor, tá certo? Como eu falei aqui, e está sendo muito bom para a gente entender isso, né? Eles estão separados, ó. Quando eu envio uma informação lá do lado do servidor, tá certo? Que consequentemente o nosso aqui ele tá local, mas quando a gente for começar a trabalhar com a linguagem de PHP, vocês vão entender bem direitinho como a gente pode criar um servidor local, certo? Mas nesse momento, né, o importante é entender isso, que o servidor, vou até colocar aqui de novo, né, o servidor, ele fica num lugar e o cliente é o que está acessando, né, a ferramenta que a gente está utilizando para acessar o servidor, tá certo? E aí eles se comunicam. O cliente se comunica com o servidor e o servidor devolve as informações que o cliente precisa. No nosso caso, a gente estava sempre utilizando o .html, né, para poder dizer o seguinte, ó, servidor, eu quero esse arquivo HTML, e ele retornava para a gente o arquivo .html que a gente estava precisando, tá certo? Nesse caso, a gente vai acessar agora um arquivo PHP, peguei aqui o exemplo info só para dizer, mas a gente vai ter um arquivo que vai fazer isso, tá certo? Onde a gente vai submeter o nosso formulário para ele. Então, nosso arquivo info.php vai ser esse que vai receber esses nossos dados, tá certo? E aí, o info.php vai trabalhar dessa forma aqui, ó, com os nossos dados e escolher, né, para onde vai cada coisa. Isso tudo acontecendo do lado do servidor. Quando o PHP, né, decidir o que vai ser feito, aí ele vai retornar para o nosso cliente, que no caso é o nosso navegador, para onde ele tem que ir, que tipo de arquivo ele quer que o navegador abra, né? Então, esse carinha aqui, nosso arquivo PHP, é que vai decidir para onde que o mundo vai seguir agora, certo? Então, isso daqui, de novo, né, reforçando, é servidor. E isso daqui, né, é cliente. Cliente é só para acessar as informações que estão no servidor e o servidor vai fazer toda a lógica e devolver as informações para cá. O que funciona do lado do cliente? Do lado do cliente vai funcionar HTML, CSS e JavaScript, certo? Nada mais do que isso, tá bom? Existem alguns frameworks de JavaScript que funcionam do lado do cliente. Existem alguns recursos que a gente pode utilizar aqui com JavaScript de framework. Mas essas linguagens de programação, qualquer um que você ouviu falar, Java, Python, C, né, C Sharp, qualquer linguagem que você ouviu falar na vida, ela vai funcionar do lado do servidor.
e ela vai trabalhar para depois devolver as informações pro cliente, porque o navegador ele só entende essas três tecnologias. Somente essas três tecnologias aqui o navegador entende. Muito importante esse aprendizado, né? E muito valioso também. Então, HTML, CSS e JavaScript é o que o nosso cliente entende. É o que o nosso navegador entende. Para trabalhar com as informações de uma forma, né, com linguagem de programação mesmo, né, com outras linguagens que são mais robustas, a gente vai precisar trabalhar com o servidor. E do lado do servidor vão ficar as outras linguagens. Tá certo? Então, no próximo vídeo, o que a gente vai fazer? Esse vídeo foi um vídeo conceitual para a gente entender sobre isso daqui, o que é servidor, o que é cliente, tá bom? No próximo vídeo a gente vai ver na prática isso daqui acontecendo e vai ficar muito mais claro para você esses conceitos e como eles funcionam, tá bom? Então a gente vai utilizar PHP, vai escrever o nosso primeiro código em PHP, vai configurar um pequeno servidor local, simulando como se fosse um servidor, né, que estivesse na internet, mas a gente vai acessar ele na nossa própria máquina. É como se a gente estivesse fazendo o seguinte, né? Vou exemplificar aqui no cantinho. É como se o meu computador estivesse acessando um arquivo num computador da internet, mas que na verdade é o meu próprio computador. Então o que eu estou fazendo é isso aqui, ó. Certo? Então a gente vai transformar, né, nossa máquina em um pequeno servidor que vai ser acessado por ele mesmo, digamos assim, né? E isso é possível, tá bom? Então, expectativas foram criadas, né? Até o próximo vídeo.